Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast A Bíblia em um Ano é produzido pela Ascension. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. E esse é o dia 20. No dia 20 vamos ler capítulo 38 de Gênesis, apenas um capítulo de Gênesis hoje também. Leremos 2 capítulos de Jó, que são Jó 29 e 30. E depois Provérbios, capítulo 3, versículos de 28 a 32. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Mas você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. A gente recomenda utilizar a Bíblia do Peregrino, que é aquela verdinha. E se você estiver interessado em acompanhar quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar e imprimir o nosso plano de leitura que está gratuitamente aqui na descrição do vídeo. E também você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias nesse ano. Clica no sininho também para você poder receber a notificação e não perder nenhum episódio. Essas são coisas que você provavelmente já até memorizou, mas eu vou falar toda vez porque é sempre bom lembrar. Como eu mencionei, hoje começamos com o capítulo 38 de Gênesis. Começar. Gênesis, capítulo 38. Judá e Tamar. Nesse tempo, Judá se apartou de seus irmãos e foi viver com um tal de Hira, Odolamita. Judá viu aí uma mulher cananeia chamada Sué. Tomou-a por esposa e teve relações com ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, e o chamou Onã. Novamente deu à luz um filho e o chamou Sela. Estava em Cassibe, quando o deu à luz. Judá procurou uma mulher chamada Tamar, para seu primogênito Er. Mas Er, o primogênito de Judá, desagradava ao Senhor, e o Senhor o fez morrer. Judá disse a Onã: Toma a mulher de teu irmão, conforme tua obrigação de cunhado, para suscitar descendência ao teu irmão. Mas Onã, sabendo que a descendência não seria sua, quando se deitava com a mulher de seu irmão, derramava por terra para não suscitar descendência a seu irmão. O Senhor reprovou o que ele fazia e o fez morrer também. Judá disse a sua nora Tamar: Vive como viúva na casa de teu pai, até que meu filho Sela cresça. Pois temia que também ele morresse como seus irmãos. Tamar foi e habitou na casa do pai. Passado bastante tempo, Sué, mulher de Judá, morreu. Terminado o luto, Judá subiu a Tâmna com seu sócio Odolamita, onde estavam os tosquiadores. Avisaram Tamar: Teu sogro está subindo a Tâmna para tosquiar. Ela tirou o traje de viúva, cobriu-se com um véu, disfarçando-se, e sentou-se junto a Enaim, no caminho de Tâmna. Ela viu que Sela tinha crescido e não a tomava por esposa. Ao vê-la, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela cobria o rosto. Aproximou-se dela no caminho e lhe propôs: Vem, quero deitar contigo. Ele não sabia que era sua nora. Ela respondeu: O que me darás para deitar-me contigo? Respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela replicou: Só se me deres um penhor, até que o mandes. Ele perguntou: Que penhor queres que te deixe? Respondeu: O anel do selo com o cordão e o cajado que seguras. Ele os deu, deitou-se com ela e ela ficou grávida. Levantou-se, foi embora, tirou o véu e vestiu o traje de viúva. Judá lhe enviou o cabrito por meio de seu sócio Odolamita, para recuperar o penhor da mulher, mas este não a encontrou. Perguntou a uns homens do lugar: Onde está a prostituta que ficava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: Aqui não havia nenhuma prostituta. Ele voltou a Judá e o informou: Não a encontrei, e alguns homens do lugar me disseram que aí não havia nenhuma prostituta. Judá replicou: Que fique com tudo e não zombem de nós. Eu lhe enviei o cabrito, mas tu não a encontraste. Passados 3 meses, informaram a Judá: Tua nora Tamar se prostituiu e engravidou. Judá ordenou: Pegai-a e queimai-a. Enquanto a conduziam, ela mandou um recado a seu sogro: O dono desses objetos me engravidou. Vê se reconheces a quem pertencem o anel do selo com o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é inocente, e eu não, pois não lhe dei meu filho Sela. E não voltou a ter relações com ela.
Quando chegou o tempo do parto, havia gêmeos em seu seio. Ao dar à luz, um deles estendeu a mão. A parteira a pegou e amarrou-lhe no pulso um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas ele retirou a mão, e seu irmão saiu. Então ela disse: Que brecha abriste? E o chamou Farés. Depois saiu seu irmão com o fio vermelho no pulso, e ela o chamou Zara. Jó, capítulos 29 e 30. Jó continuou entoando seus versos e disse: Quem me dera voltar aos velhos dias, quando Deus velava sobre mim, quando sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça, e à sua luz eu cruzava as trevas. Aqueles dias de meu outono, quando Deus era um íntimo em minha tenda, o Todo-Poderoso estava comigo, e meus filhos me rodeavam. Lavava meus pés em leite, a rocha se derretia em rios de azeite. Quando saía à porta da cidade e tomava assento na praça, os jovens, ao ver-me, se escondiam. Os anciãos se levantavam e ficavam em pé. Os chefes se abstinham de falar, tapando a boca com a mão. Ficavam sem voz os notáveis, e sua língua se grudava ao paladar. Ouvido que me ouvia me felicitava. Olho que me via me aprovava. Eu livrava o pobre que pedia socorro, e o órfão indefeso. Recebia a bênção do andarilho, e alegrava o coração da viúva. De justiça me vestia e revestia. O direito era meu manto e meu turbante. Eu era olhos para o cego, era pés para o coxo. Eu era o pai dos pobres, e examinava a causa do desconhecido. Quebrava as mandíbulas do iníquo para lhe arrancar dos dentes a presa, e pensava: morrerei dentro de meu ninho com dias incontáveis como a areia. Minhas raízes alcançavam a água, e o orvalho pousava em minha ramagem. Meu prestígio se renovava comigo, e meu arco se reforçava em minha mão. Ouviam-me com expectativa, atentos em silêncio ao meu conselho. Depois de falar eu, não acrescentavam nada. Minhas palavras gotejavam sobre eles, que as esperavam como chuva temporã, e as bebiam como chuva tardia. Ao ver-me sorrir, apenas o criam, e não perdiam um brilho de meu rosto. Escolhia seu caminho, me sentava à cabeça, instalado como um rei no meio de sua escolta. Eu os guiava, e se deixavam conduzir. Agora, em troca, zombam de mim. Rapazes mais jovens que eu, a cujos pais eu teria recusado deixar os cães de meu rebanho, cujos braços não me haveria servido. Sem forças como estavam, andavam mirrados de fome e necessidade, roendo a estepe, de noite no ermo desolado, arrancando malvas pelos matagais, alimentando-se de raízes de retama, expulsos dos povoados aos gritos como ladrões, habitando em barrancos escarpados, em covas e cavernas, uivando entre os matagais, acocorados sobre as urtigas. Chusma vil, prole sem nome, expulsa do país sob açoites. Agora em troca me fazem versos, sou o tema de suas piadas, me aborrecem, se distanciam de mim, e ainda se atrevem a cuspir-me no rosto. Deus soltou minha corda e me humilhou, e eles se desenfreiam contra mim. À minha direita se levanta gente canalha, que calca caminhos para meu extermínio. Desfazem minha senda, trabalham para minha ruína, e ninguém os detém, e rompem por uma larga brecha, em avalanche, como tormenta. Voltam-se contra mim os terrores, dissipa-se como o ar minha dignidade, e passa como nuvem minha ventura. Agora quero desafogar-me. Apoderam-se de mim dias de aflição. A noite me perfura até os ossos, pois não dormem as chagas que me roem. Ele me agarra com violência pela roupa, e me segura pela gola da túnica, me atira na lama, e me confundo com o barro e a cinza. Peço-te auxílio, e não me dás atenção. Insisto, e me cravas o olhar. Tu te tornaste o meu carrasco, e me atacas com teu braço musculoso. Tu me levantas no ar, me balanças, e me sacodes no furacão. Já sei que me devolves a morte, ponto de encontro para todos os viventes. Não levanta alguém a mão ao afundar-se, ou não grita socorro no desastre? Não chorei com o oprimido, não tive compaixão do pobre? Esperei felicidade e me veio desgraça. Esperei luz e me veio escuridão. As entranhas me fervem e não se calam. Dias de aflição vêm ao meu encontro. Caminho sombrio, longe do sol. E na assembleia me levanto para pedir auxílio. Tornei-me irmão dos chacais.
e companheiro dos avestruzes. Minha pele escurece e cai. Meus ossos queimam de febre. Minha cítara está de luto, e minha flauta acompanha o pranto. Do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 28 a 32. Se tens, não diga ao próximo, vai e volta, amanhã eu te darei. Não trames danos contra teu próximo enquanto vive confiando em ti. Não desmandes com ninguém sem motivo, quando ele não te causou prejuízo. Não invejes o violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas confia nos homens retos. Pai no céu, te damos louvor e glória. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos revelar o teu coração, por revelar-nos a tua vontade. Pedimos que, por favor, nos encontres essa manhã, essa tarde, essa noite. Encontre-nos nesse momento, porque nesse momento é onde te encontramos. E nesse momento é onde tu nos encontras. Ajude-nos a ser encontrados por ti e ajude-nos a conhecer a tua presença nesse momento, nessa circunstância, nessa época de nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, no livro de Gênesis temos outra história onde a palavra-chave é quebra, sujeira, bagunça, onde você tem Judá. Lembra? Judá é o quarto dos filhos de Israel. E o nome de Judá significa louvor. E, portanto, uma das coisas sobre Judá não é apenas que quando Israel iria para a batalha, eles diziam: deixe a tribo de Judá sobre primeiro, porque Judá significa louvor. Então, aquela sensação de quando enfrentamos nosso dia, essa é uma das coisas, acho que aprendi com o nosso amigo Jeff Gaines, quando enfrentamos nosso dia, devemos deixar Judá sobre primeiro. Quando enfrentamos as batalhas da vida, é para deixar Judá sobre primeiro, o que significa dizer, deixe o louvor sobre primeiro. Vamos falar mais sobre isso à medida que continuamos a ler a Escritura. Hoje, é claro que ouvimos uma história muito desanimadora, uma história tão quebrada de Judá, e o que acontece? Judá tem filhos, e o primeiro filho se casa com uma mulher chamada Tamar. E ele morre e ela não tem filhos, então o segundo filho deve criar um filho para o seu irmão, através da viúva de seu irmão, e ele não o faz. E ele é Onã. E esse é um dos lugares em que vemos um relato bíblico para a conexão entre o ato sexual e reprodução. Basicamente, temos Onã, e ele separa o ato sexual da possibilidade de vida, onde ele, como as escrituras dizem, derrama sobre o solo. Então é esse o pecado de onanismo, é o pecado de sempre que nós separamos o aspecto unitivo do ato sexual do aspecto procriativo do ato sexual. Esse é um dos lugares nas escrituras que mostra a conexão entre eles, porque Onã, ao fazer isso, ele fez algo mal aos olhos do Senhor, ao separar a unidade do ato do lado procriativo do ato. Ele também fez algo mal aos olhos do Senhor, já que ele deveria criar um filho para seu irmão falecido e para a viúva de seu irmão, e ele não faz. Então Tamar, sabendo que Judá não vai seguir adiante com sua promessa, ou sua responsabilidade de dar o filho mais novo a Tamar para ser seu marido e criar um filho para ela, sabendo que ele não vai fazer isso, Tamar resolve o problema com suas próprias mãos e se veste de prostituta, e Judá, que passa por ali, e acaba por ter relações com a viúva de seu filho. Novamente, coisas ruins, coisas muito ruins, devido à quebra do nosso mundo. Agora Judá honra sua promessa porque Tamar é capaz de provar que sim, você pensou que era uma prostituta, mas era sua nora. E novamente aquelas palavras-chave, sujeira, bagunça. E ainda assim, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, lemos a genealogia de Jesus, uma das coisas que nos impressiona é que existem 4 mulheres que são mencionadas na genealogia de Nosso Senhor e Salvador. Uma mulher é Batsiba, que era esposa de Uriás, mas Davi a tomou como sua, então, sujeira. Uma é Ruth, que é estrangeira, ela era moabita, e ainda assim faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta de verdade, e a primeira mulher mencionada na genealogia de Jesus é essa mulher Tamar, que é a mãe de Farés e Zara. Uma das coisas que isso destaca é o fato de que aqui está na própria árvore genealógica de Jesus, e ela é marcada pela sujeira do mundo. Tamar, que interpretou a prostituta, e Judá, que estava a usando, pelo menos em sua mente era uma prostituta, mas em vez disso, sua própria nora. Raabe era uma prostituta, Ruth, que nem era uma criança de Israel, e Batsiba, que foi tirada de seu marido pelo rei Davi em seu pecado. Todo esse pecado na linhagem da família de Jesus destaca um dos temas que temos acompanhado nos últimos dias,
E é que Deus pode escrever certo por linhas tortas. Que Deus pode fazer coisas incríveis quando Ele é o Senhor de nossas vidas. Que Deus pode realmente trazer um bem incrivelmente maior, mesmo quando escolhemos o mal. Que dádiva para nós sabermos disso, não é? Não é uma coisa boa, não é uma coisa linda, mas saber que Deus pode fazer algo lindo com o que está quebrado. Essa é uma palavra encorajadora para nós hoje. E é uma palavra encorajadora para nós todos os dias, especialmente quando reconhecemos as sujeiras em nós mesmos. Deus pode pegar algo quebrado e torná-lo algo bonito, porque nada que foi dado a Deus é desperdiçado. Meus amigos, meu nome é Padre Mike e eu estou muito grato por poder viajar com você através das Escrituras Sagradas, através das palavras de Nosso Senhor reveladas a nós, as palavras de Deus nas palavras dos homens. As Escrituras, conforme descrito pelo Concílio Vaticano II, as Sagradas Escrituras. Por favor, rezem uns pelos outros, não estamos nessa jornada sozinhos. Não estamos quebrados sozinhos, não estamos melhorando sozinhos, mas estamos quebrados juntos. Estamos melhorando juntos e precisamos uns dos outros. Então, por favor, continuem a se levantar uns aos outros em oração, enquanto eu os levanto em oração aqui. E espero que vocês estejam me levantando em oração também. Esse é o podcast A Bíblia em um Ano e mal posso esperar para te ver de novo amanhã. Deus abençoe.